Olá, como vai? Meu nome é Everton Coimbra de Araújo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este segundo vídeo da playlist que aborda o tema de persistência de dados usando Flutter. No vídeo anterior, nós preparamos a nossa interface com o usuário, por onde ele informará os dados que inicialmente queremos persistir. Caso você não tenha assistido ao vídeo anterior, clique no link que aparece no topo direito. Neste vídeo daremos a introdução necessária para a persistência de dados, fazendo uso de preferências do usuário, ou mais conhecido como Shared Preference. Tudo bem, mas o que são preferências do usuário? O que são Shared Preferences? O Shared Preference é um recurso oferecido por algumas plataformas para possibilitar o armazenamento de uma quantidade pequena de dados. Ou seja, para o nosso objetivo inicial, que é fazer um registro de todos os produtos a serem comercializados pelo nosso delivery, o Shared Preference não é a ferramenta ideal. Mas nós veremos um exemplo de uso mais coerente para o uso de Shared Preference. O armazenamento dos dados fazendo uso do Shared Preference é feito em um formato chave-valor, como, por exemplo, a chave nome e o valor Everton Coimbra de Araújo. Então, ao invés de usarmos um banco de dados para armazenarmos pequenas quantidades de informação, nós fazemos uso dos Shared Preferences. Muito bem, pessoal. Eu sei que falei para vocês no vídeo anterior que nós já começaríamos com a persistência do produto que nós comercializaremos pelo nosso delivery. Só que como o primeiro tema de persistência é o Shared Preference, não poderemos utilizar aquela interface nesse momento, porque ele não é indicado para persistir um grande volume de dados, como eu já disse. Nós vamos implementar então neste vídeo uma janela de boas-vindas, onde o usuário verá o título da aplicação, a logomarca dela, uma mensagem de boas-vindas, um botão para avançar e um checkbox, onde ele vai marcar que não quer mais exibir essa janela. Ou seja, quando ele executar a aplicação e ele já tiver decidido que não quer ver mais a tela de boas-vindas, ele exibirá diretamente aquela nossa janela de cadastro de produtos ou uma outra qualquer que nós venhamos a desenvolver no futuro. Então, esse checkbox ele é interável, o usuário marca ou desmarca a opção, e quando ele avançar, o que estiver registrado aqui será persistido em Shared Preference. E, caso o usuário não marque nada, essa janela continuará sendo exibida como a primeira. Caso ele confirme, ela não será exibida mais. É algo bem simples, mas nós temos aqui toda uma interface a ser preparada. Então, neste vídeo, nós começaremos a implementar esta interface. Deixa eu me retratar em mais um ponto com vocês. Eu disse que esse vídeo também apresentaria em detalhes os widgets que nós utilizamos na implementação da tela de cadastro de produto. Mas isso não deu, porque são muitos widgets. Então eu preferi criar uma playlist que você pode acessá-la pelo link acima, para que você possa ter acesso a uma contextualização e exemplos de cada widget que nós estamos utilizando nesta playlist de persistência e certamente em outras playlists que já temos em nosso canal. Antes de começarmos a implementação da nossa tela de boas-vindas, vamos adequar um pouco nossa estrutura de pastas para ficar mais próximo do padrão de uma arquitetura limpa. E nós veremos esses passos de maneira gradativa em nossos vídeos. O primeiro ponto aqui é nós mudarmos o nome desta pasta CRUD para Pages. Para isso eu clico nela, aperto F2 e digito Pages. Vou renomear o arquivo produto CRUD Page para CRUD. Então com isso nós temos em features os produtos, dentro de produtos Pages, e dentro de Pages temos uma classe CRUD Dart. Isso gerou alguns erros aqui no main, porque ele importava aquele arquivo anterior. Nós vamos apagar esse import e vamos corrigi-lo aqui. Também vou arrumar aqui esse título da aplicação para PEF Delivery. O PF é de persistência em Flutter. Vamos começar então a implementação da nossa tela de boas-vindas. Começaremos aqui em Features, criando uma nova pasta. Vou chamá-la de Welcome.
Dentro dessa nova pasta, criaremos uma outra, chamada Pages. E dentro da pasta Page, criaremos um arquivo Dart, chamado welcome.dart. É neste arquivo que implementaremos a nossa página de boas-vindas. Iniciaremos importando o material. Depois, inicialmente, criaremos um stateless. E vamos chamá-lo de welcome page. Retirarei seu construtor, apagarei esse container e criarei aqui um scaffold. Em nosso arquivo main, eu vou mudar o produtos page para que renderize o welcome page, que é o que nós acabamos de implementar. Eu vou gravar, vamos ver o resultado em nosso emulador. Perfeito, uma página em branco, é o que nós queremos. Agora, nós vamos criar, aqui de acordo com o que foi apresentado, uma coluna, porque nós precisamos exibir elementos um após o outro verticalmente. Então, eu terei no body do scaffold um column com a propriedade children. Como primeiro elemento para a nossa página, nós vamos criar um text. Esse text terá a string pf delivery. Trabalharemos com um estilo. Colocarei o text style com uma fonte de 62, com uma cor, colocar aqui um colors inicial índigo, com um shade de 900. E também definirei que esse texto estará em negrito, com font age bold. Vou gravar, temos aqui sendo exibido o nosso título, mas sem nenhuma formatação e abaixo do norte do dispositivo. Isso significa que eu preciso inserir a minha coluna em uma área protegida. Então nós utilizaremos aqui o Safe Area. Eu vou gravar e vamos ver o resultado. Está lá. Observe que esse texto está alinhado à esquerda. Isso se deve porque a coluna, por enquanto, tem o comprimento do meu texto. E o meu texto não ocupa todo o espaço da coluna. Eu não vou me preocupar no momento em centralizar esse texto horizontalmente. Nós vamos fazer isso aos poucos. Mas vamos avaliar aqui uma situação. Como o Flutter é baseado em widgets, e widgets são componentes, e componentes são reutilizáveis, eu estou colocando aqui esse text, e ele vai ficar constante, sempre dessa maneira, e é para o título da aplicação. Eu posso utilizar esse título em diversas outras partes da aplicação e eu preciso que ele tenha a mesma característica, podendo alterar o tamanho de sua fonte. Apenas isso. Então eu prefiro componentizar esse text. Para isso nós vamos aqui em lib criar uma pasta chamada core, porque isso pode ser utilizado em todo o aplicativo. E dentro de core eu crio uma pasta presentation, e dentro de presentation eu crio uma pasta chamada brand, que é a marca, e dentro de brand eu vou colocar um arquivo chamado brand title.dart. Nesse arquivo eu vou importar o material, vou criar um stateless, vou chamar esse stateless de brand title widget, apago inicialmente o seu construtor e vou colocar esse conteúdo todo dentro desse return para o nosso componente. Então lembre-se o que eu disse, nós podemos mudar aqui o tamanho da nossa fonte. Então eu posso deixar isso à responsabilidade de quem vai consumir o nosso controle. Então eu vou criar aqui uma propriedade double chamada font size e vou precisar criar um construtor para ela. Eu vou dizer que caso não seja enviado nenhum argumento, o valor padrão para ela será 62. Apago esse super e aqui no font size eu coloco o valor que eu recebi no construtor. Eu vou apagar aqui no welcome o nosso componente, ele sumiu, e agora eu vou importá-lo aqui, brand title widget. E veja que ele apareceu lá. Outra coisa que podemos ver aqui em nosso componente é a cor. Aqui eu estou forçando uma cor. E é a cor primária para a minha aplicação, que é a cor para o título. Então, se essa cor vai ser a primária para a minha aplicação, que vai representar a marca, é interessante que eu defina ela como parte do tema da nossa aplicação. Então, aqui no main.dart, no theme, eu vou apagar esse primary swatch, eu vou criar
para Primary Color, trazer aquele Shade 900 para o índigo que nós temos. E então, no meu Brand Title, eu vou fazer uso do meu tema. Eu vou dizer, usando o tema do meu contexto, vou utilizar a Primary Color. Como não mudou nada, o componente continua aparecendo, mas aqui eu já estou usando o tema e já estou usando o font size, componentizei. Eu preciso agora exibir a imagem da logomarca do nosso aplicativo. Então eu vou dentro aqui, vou clicar fora para selecionar o root do meu projeto, eu vou criar aqui então uma pasta chamada Assets, dentro dessa pasta eu vou criar uma pasta chamada Images e dentro dessa pasta outra chamada Brand. E vou trazer para a pasta Brand um arquivo que eu tenho que representa a nossa logomarca. Para eu fazer uso de imagens que são vistas como assets, eu preciso configurar o meu arquivo pubspec YAML. Eu vou apagar aqui alguns comentários e aqui eu tenho a configuração de assets. Vou tirar o comentário dela e vou configurar aqui esse caminho para a nossa pasta assets/images.branch para eu poder utilizar tudo que tem nela. Eu vou gravar, será realizado um pubget e igual o título, nós vamos reutilizar dentro de nossa aplicação a logomarca. Então nada melhor que termos um componente para a nossa logomarca. Então dentro do Brand em Core Presentation, nós vamos criar um novo arquivo e vou chamá-lo de brand image.dart. Também importarei o material, criarei um stateless, vou chamá-lo de brand image widget. Aqui, antecipando, eu vou querer que o tamanho desse componente seja customizável. Então eu vou ter aqui um final double width e vou ter um final double height. Vou apagar aqui o key do meu construtor, vou apagar a chamada ao super e vou inserir esses campos como propriedades. Deixarei como opcionais para ficar fácil a leitura no preenchimento e vou dizer o seguinte, olha, se não receber nada, o comprimento é 90 e a altura é 50. Esse é o tamanho padrão de nossa imagem. Eu vou agora aqui em nosso return substituir o que temos como container por um image.asset e vou colocar aqui o caminho da nossa imagem de logomarca. Vou dizer que o tamanho dela é o tamanho recebido, que a altura é a altura recebida e darei um comportamento de preenchimento para ela padrão, que será um box fit width. Vai preencher de acordo ao seu comprimento. Então aqui nós temos o nosso componente. Eu venho agora em nosso welcome e vou dizer aqui, eu quero usar agora o brand image widget. Aqui tem um erro meu, onde eu escrevi asset no singular, é asset no plural. Veja que já temos a nossa imagem sendo exibida logo abaixo do nome de nosso aplicativo. Só que o tamanho dela, tanto altura quanto largura, está muito pequeno. Eu quero um tamanho maior, com uma expressão maior. Então eu vou enviar como parâmetros o width e o height. O que eu vou enviar? Eu quero fazer um uso proporcional em relação ao tamanho da tela de nosso dispositivo, tanto de largura como de altura. Então, para obter esse tamanho proporcional, eu preciso acessar o tamanho do nosso dispositivo. Então, eu mando o width e para obter esse tamanho, eu faço uso do widget Media Query, do contexto em que a aplicação está sendo executada, pego a propriedade size, pego o width e vou dizer que eu quero 0.90 da largura do dispositivo. Para o height, eu vou usar a mesma técnica, o mesmo widget. Só que agora, de size, eu vou pegar o height e vou dizer que eu quero 50% dele. Vou gravar e vamos ver como fica o nosso emulador. Veja, já ficou melhor, né? A nossa figura já tem um tamanho melhor. Se você receber uma mensagem de erro dizendo que não foi possível carregar o arquivo da imagem que você está utilizando, pode ser que você precise interromper a execução de sua aplicação e executá-la de novo. Agora precisamos inserir, abaixo de nossa imagem, um texto de boas-vindas.
Eu não vou criar um componente para esse texto, porque ele não será reutilizado, vai ser utilizado apenas aqui nesta página. Só que eu não gosto muito de poluir o método build. Então eu crio aqui um método fora do build, um método chamado build welcome text. E vou dizer que ele vai retornar um text. Nesse text eu vou escrever seja bem-vindo ou bem-vinda ao PIF Delivery. Vou dizer que esse texto se alinha de maneira centrada horizontalmente. Vou criar um estilo para ele, onde o tamanho da fonte vai ser 18. Agora eu quero consumir esse método abaixo de nossa imagem. Então venho aqui e invoco o método. Veja, o texto apareceu ali. Nós não vamos nos preocupar ainda com a disposição dos componentes na página. Nós precisamos agora inserir um checkbox e um botão abaixo desse texto. Como o checkbox e o texto estarão um ao lado do outro, eu preciso de uma linha. Então, seguindo o princípio de que eu não vou poluar o método build, eu vou aqui abaixo do build welcome text, criar um build bottom row. A princípio não recebe nenhum argumento e eu vou retornar aqui uma linha com sua propriedade children. Nessa linha eu vou retornar um checkbox. Esse checkbox inicialmente terá o valor falso, ou seja, não preenchido. E no onChanged dele, como aqui tem o valor, vou colocar o valor, eu vou deixar um método vazio. Eu posso agora inserir aqui a invocação a esse build bottom, que não está totalmente implementado. Vamos fazer aos poucos. Verifique lá que apareceu o checkbox. E como eu inseri uma linha, observe que ela ocupou toda a largura da nossa coluna, já alinhando para a gente o título do aplicativo, a imagem e a mensagem de boas-vindas para a gente. Nós não precisamos nos preocupar com isso, que o próprio Flutter se preocupou em fazer esse ajuste para nós. Eu preciso, do lado do checkbox, colocar um texto. Então eu tenho que ter aqui um text, não exibir mais. Vamos gravar, está lá. Preciso agora de um botão. Vou utilizar aqui inicialmente um text button e terei como child dele um text a avançar. E eu preciso também ter nele um onPressed, deixar uma função anônima nula por enquanto. Vamos gravar. Aqui eu tenho o botãozinho, sem formatação, sem nada. Por enquanto é isso que eu preciso. Depois nós vamos trabalhar melhor nisso daí. Vamos agora ajustar essa nossa linha para que o text box fique à esquerda e o botão fique à direita. Então, na linha, eu posso pegar o main axis alignment e definir a propriedade main axis alignment, usar o space between. Vamos ver o que acontece. Verifique que ele colocou o mesmo espaço em branco entre cada elemento. Só que aqui para nós, esse texto e o checkbox precisa ser visto como um único elemento. Então nós vamos customizar e vamos dentro do nosso core, em Presentation, criar uma outra pasta chamada Components. E vamos aqui corrigir um erro meu, onde Brand fica dentro de Components. Eu movo, isso me gerou alguns erros, porque eu mudei fisicamente as pastas dos componentes, eu apago os imports e importo aqui novamente esses controles. Problema resolvido. E dentro de Components, que eu tenho aqui Brand, eu vou criar uma outra pasta chamada Checkbox. E dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado checkbox.dart. Vou importar um material, criar um stateless, vou chamá-lo, por enquanto, de checkbox widget, vou apagar seu construtor, vou pegar em nosso welcome aqui o nosso checkbox e o nosso text. Vou no lugar do container colocar um role e dentro do children desse role colocarei os nossos controles. Agora em nosso welcome nós vamos substituir esses dois controles pelo nosso checkbox widget. Vamos verificar como fica a nossa linha do checkbox. Veja bem, ele agora ficou legal. Deixamos aqui o nosso componente com checkbox e aqui o botão avançar. Vamos agora distribuir esses controles de maneira igual na nossa interface.
no nosso Welcome, dentro de Column, nós vamos pegar o Main Axis Alignment e usar a opção Main Axis Alignment e Space Between. Mesma coisa que utilizamos para a nossa linha. Veja, ficou bem melhor, não é verdade? Nós temos a nossa interface bem encaminhada, mas nós não a temos pronta ainda. Falta alguns acertos em seu layout e falta também implementarmos o comportamento para o checkbox e o botão avançar e o principal tema que começamos nesse vídeo, que é a persistência com Shared Preference. Então dá uma relaxada rapidinha aí e já começa a assistir o outro vídeo.